Está começando mais um Animados Podcast. Eu sou a Beatriz. E eu sou o Thiago. E o Thiago aparentemente esqueceu quem ele é. Eu tava tomando água. E hoje nós vamos falar sobre caçadores de trolls, Troll Hunters, de Guillermo del Toro. Mas antes, algumas novidades do mundo dos desenhos animados. O filme Lightyear, que conta a história do... Lightyear. que conta a origem do personagem Buzz Lightyear. Do Toy Story, né? Do Toy Story, só que não, no caso, o brinquedo seria o personagem no qual o brinquedo teria sido inspirado. Porque dentro do universo de Toy Story, o Buzz Lightyear é um brinquedo inspirado em um filme, em um personagem da TV do mundo de Toy Story. Então, a premissa é que esse filme vai contar a história desse personagem da TV, de um filme. Tá, entendi. Entendeu? É meio Inception. Né? Mas é que achei que o bonequinho era inspirado tipo num desenho dentro do desenho, entendeu? Não num filme dentro do desenho. Se é num desenho, se é num filme, não sei, mas é numa história de um personagem. Daí pode crer. Tanto que já houve antes, né, uma série animada do Buzz Lightyear que contava ele como patrulheiro espacial lá e não tinha os bonecos do Toy Story. Então, esse filme de animação, né, já saiu nos cinemas e vai entrar, então, no catálogo da Disney Plus no dia 3 agora de... Setembro? Isso. Agosto. Nossa, agosto. A gente pulou um mês agora. De agosto. Então, em breve, nós pretendemos também assistir e talvez já gravar um episódio sobre esse filme. Provavelmente, na verdade, esse episódio vai sair daqui uma semana, então já vai ter saído, se tu quiser assistir, né, na Disney Plus, o Lightyear. Isso aí. Pra já poder acompanhar, né, sem problemas de spoilers. Também recentemente, eu perdi a data aqui, mas teve na Comic Con San Diego, teve vários anúncios de muitas coisas e teve anúncios também de animações da Marvel, tipo um monte de animação aqui, desde a continuação do X-Men de 97 até o What If, tá ligado? Então eu vou falar brevemente aqui, sem falar muito exatamente sobre datas, mas vai ter a animação do Eu Sou Groot, que é meio que tipo... Não é algo exatamente canônico ou que vá influenciar nos filmes, é só tipo meio que uma historinha do Eu Sou Groot. Meio spin-off, né, do Groot. Isso, do Groot pequenininho. Vai ter também... vão ser 5 curtas, que vai sair dia 10 de agosto no Disney Plus. Vai ter uma animação do Homem-Aranha. Mais uma? Isso, mais uma animação do Homem-Aranha. Inspirado nos quadrinhos, com visual assim, bem de quadrinhos, que vai ser meio que num universo paralelo também. E vai ter vai ter a presença do Demolidor e do Doutor Estranho nessa animação. Continuação de What If, não vai sair esse ano, eu até estranhei um pouco, mas vai sair só ano que vem, 2023, no Disney Plus. Já tá confirmado que vai ter aquele episódio que faltou, acho que vai ser o primeiro episódio da segunda temporada, aquele episódio em que mostra a Gamora lá e o Homem de Ferro, que derrotam o Thanos. Porque na primeira... que aparece esses personagens na primeira temporada, mas não tem um episódio em si mostrando eles, eles só aparecem do nada. Não explica a história deles. Ia ter, mas por questão, acho que da pandemia, atrasos, daí acabaram não conseguindo gravar esse episódio. Que bom que a gente vai poder, então, assistir essa história, né? Porque eu tinha ficado bem chateada quando eu soube disso, porque parecia ser uma história bem interessante e eu queria poder assistir. Então, gostei muito dessa notícia de que eles vão trazer agora essa história na segunda temporada. Inclusive, é muito interessante assistir o What If, que tem até, não é bastante uma homenagem, acho que foi a última produção que o carinha do Pantera Negra, desculpa, esqueci, o Chadwick Não é o nome dele também. Gravou, então foi ele que dublou, então acho que foi a última produção antes de ele, infelizmente, né, falecer. Então,
É uma série muito, muito legal, a série em si, e mais um pedacinho do legado, né, dele. O Marvel Zombies foi anunciado também, bem baseado ali, ou meio que continuando o episódio que teve de What If com os zumbis. Inclusive Bem vai ter louco. o Capitão América lá, cortado no meio, pelo que eu vi nas notícias, que foi o que aconteceu nesse episódio. Então vai ser aí também outro universo paralelo. Então tudo isso são animações, a continuação do X-Men ali dos anos 90. Eu falei do 97, mas acho que não é 97. Mas o nome é X-Men 97. E vai ser a continuação com o mesmo design e tudo ali dos personagens do X-Men dos anos 90 ali. Eu e a Bia até ficamos tristes, por que não vão continuar o X-Men Evolution, que era que a gente assistia mais, né? Que é mais da nossa época, na verdade, né? Mas isso já é uma coisa bem interessante, porque se eles estão pensando em trazer continuações de séries antigas, né? Tudo é possível. Então, Inclusive, tá vendo aqui, terá retorno de quase todas as equipes de dubladores originais. É interessante. Isso é legal. Que é dos anos 90, mas não é algo tão velho também, né? Esse pessoal deve estar tudo vivo ainda, espero. Esperamos. É incrível como essas empresas, né, Disney, Marvel, às vezes erram tão feio em umas coisas, mas parece que acertam em cheio em outras. Né? Mas vamos ver se realmente vai ser legal esse desenho. Tem tudo para eles fazerem sucesso nessas animações, elas parecem ter premissas bem legais. E a gente vai aguardar aí, bem ansiosos, bem animados. E, se possível, né, trazer mais conteúdo sobre isso também, na medida que for saindo. Agora, então, vamos entrar no nosso tema principal de hoje, essa animação de 3 temporadas, ou 3 partes, né, que é como está na Netflix. Caçadores de Trolls, ou Troll Hunters, em inglês. Essa é uma animação criada pelo Guillermo del Toro, né, para a Netflix. E ela é baseada, eu não consegui entender bem direito se é num livro ou se ou exatamente qual é a fonte, mas parece que houve primeiro essa história antes, só que ela não é assim muito anterior, né? Acho que de 2000 e... Quanto que tu viu ali, Thiago? 2015? 15. Então, em 2015, né, foi lançado essa história, conto, enfim, não sei. E o desenho estreia em 2016. Eu não fui muito atrás, né, nos detalhes, mas eu imagino que o Guillermo del Toro escreveu o conto já pensando, né, em transformar em animação. Não sei bem como é que é a história dessa história original. Mas ele foi produzido pela DreamWorks Animation, junto com a produtora do Guillermo del Toro, que é Double Dare You, que tem uma história interessante. Parece que foi uma parceria que não funcionou com a Disney, que era para o Guillermo del Toro criar junto com a Disney produções de terror ou coisa parecida, mas daí nunca não deu em nada, e aí o Guilherme utilizou o nome para as produções dele mesmo. E então, né, os primeiros episódios já estrearam em 2016, né, New York Comic Con, e depois veio tudo para Netflix, né? Então, são, como eu já falei, 3 temporadas, totalizando 52 episódios, sendo que a primeira temporada é mais longa, ela tem 26 episódios e as outras 2, cada uma tem 13. Essa série faz parte de um conjunto de séries chamado Contos de Arcádia, que são contos que acontecem em Arcádia. Que a Arcádia é a cidade ali e acontece tudo bizarramente ali nessa cidade. Então começa com Caçadores de Trolls, aí em seguida vem os 3 lá embaixo e por fim magos, né? Então ele começa introduzindo esse mundo mágico, digamos assim, também, né? Que é com os trolls e suas derivações. E depois entra a participação de alienígenas. E depois
focando mais em questão da magia mesmo, né? Magos medievais, e aí tem toda uma... Que eu confesso não lembro muito bem. Eu também não. A gente vai ter que assistir de novo pra poder falar mais. Mas a gente já tinha, né, assistido toda essa série, inclusive o filme também, que dá conclusão a esses contos de Arcádia. E tem já um podcast nosso sobre esse filme em si, porque ele foi que saiu mais recentemente, né? Então a gente viu e resolveu gravar. A gente só comentou, né, um pouco, na verdade, sem spoilers. Sim. Ah, tá, desculpa. Eu lembrava que a gente tinha falado já. Mas agora a gente tá reassistindo toda a série pra ter a comemora fresquinha. Todas as séries, na verdade. Pra essa comemora fresca e trazer um conteúdo legal pra vocês aqui. E como ainda tem outras 2 séries, né, a gente ainda vai trazer mais conteúdo sobre isso. Então, se você gosta dos contos de Arcádia, né, fique ligado aí, né, nos nossos próximos episódios, que eventualmente a gente vai falar também mais profundamente de Os Três Lá Embaixo e Magos. E da obra como um todo também, né, porque não, é todo o conjunto... Conjunto da obra. Todo o conjunto, né, ele forma uma história maior e seria legal comentar sobre. Então, como o Thiago já falou, né, os Caçadores de Trolls se foca muito nessa parte aí dos trolls e outras criaturas mitológicas, assim, desse imaginário. E ele começa, né, nos apresentando aí o personagem principal e o seu melhor amigo, que são o Jim Lake e o Bob Donzowski. São 2 estudantes normais, né, com suas vidas ali, e que acabam encontrando um estranho amuleto mágico que acaba levando eles para um monte de aventuras, né, que é o amuleto do Merlin, né? A qualidade da animação 3D eu diria que é mediana, assim, sabe? Ela não é aquele 3D super realista, né? Com cada fiozinho de cabelo ali, né? Indo para um lugar diferente. Mas ela não chega a ser estranha, né? A gente até comentou um pouco sobre isso recentemente, quando a gente estava falando de outros tipos de animação 3D. Isso. Até acho que é bom até a gente separar a qualidade de estilo e formato. Por causa que do estilo dela ali, uma coisa um pouco caricata, mas não demais também, mas que não tenta chegar realmente, tipo, aquelas coisas, sabe, de videogames mais modernos, que tenta ser o mais realista possível. Ela é bem feita, entende? Dentro dessa proposta justamente. É bem feita. Ou até, eu tive um pouquinho de impressão que na primeira temporada ali, principalmente no começo, ainda tinha algumas coisinhas meio bugadinhas, sabe? Eu não consigo lembrar agora exatamente dos exemplos, mas acho que a movimentação, às vezes, de alguns personagens me dava uma estranhada, assim. Mas coisa que não sei se porque até o final das temporadas eu me acostumei ou eles foram realmente melhorando. O que é totalmente possível deles terem realmente melhorado, assim. E também a gente já tem o olho meio mais crítico, né, de tentar analisar essas coisas, mas realmente a animação é muito bem feita e para a proposta dela, então é bom de assistir, sabe? Tu não fica o tempo todo com aquela, ai, que animação, Sim, inclusive uma coisa, normalmente o maior desafio de animações 3D são pelos, né, cabelos, essas coisas assim, porque são vários elementos ali e também líquidos, né? Sim. Então, normalmente para tu analisar uma qualidade de uma coisa 3D, tu foca nesses dois. E eu tava reparando, eu não lembro da primeira temporada, mas tipo, ali na segunda, terceira, pelo menos, reparando tipo o personagem Ar, que ele, sim, não, o personagem Ar, pra quem não assistiu, ele tem meio que uns pelinhos, assim, e, tipo, tem uma movimentação com esse pelinho, assim, que é bem, bem fluida, sabe? E, tipo, eu olhando assim, nossa, tá bem animado, sabe? Esses pelinhos do personagem, assim, nas costas dele, assim. Então, que ele é um troll, né? Então, tipo, realmente, cara, eles entregaram bem, assim, a animação, sabe? E realmente é um estilo bem caricato, né? Por exemplo, o Jim, ele é a figura mais esguia, assim, né? Então ele é todo fininho, as pernas compridas. Então ele chega a fazer uma piada sobre isso em um episódio que
ele se enxerga e pergunta se ele é tão... Como é que é? Se ele tem as pernas tão finas. Assim. Aí tem o Bob, que daí é o tipo mais gordinho, então ele é basicamente redondo. Sim. Até a cabeça dele é meio tipo achatada. umas 3 vezes a largura do Jim, cara. Sim, exatamente. Então, tipo... E o que cai muito bem, né, pra animação. Ela é uma animação, assim, leve, mas não tanto, né? Tem uns temas um pouco mais pesadinhos ali, né? Tipo... tem algumas cenas e algumas falas um pouco mais pesadas, né? umas questões de família, né? E tem bastante... de personagem ser órfão, ou de Sim. ter sido tirado da família, enfim. Mas até isso eu acho que não... Mas... Não pesa tanto, mas tem bastante morte, coisa assim, e tem mortes, sabe? tem realmente mortes, sabe? Não é aquele tipo de desenho que, o herói nunca mata, não. Tem mortes. Tem várias mortes. Inclusive tem algumas cenas que tá meio pesadas, assim, sabe? De mortes, que eu não me recordo agora, que são tantas que eu... Mas, assim, principalmente dos trolls ali e tal, né? Tipo, realmente tu vê, tipo, os personagens literalmente se desmanchando, sabe? Como não é... Falando assim, pareceu até nojento demais, mas na série não é mais nojento. Justamente por eles serem por trolls, ser troll, porque né? Isso normalmente... não é spoiler, exatamente, né? Normalmente, tipo... Os trolls têm aquela história de eles não poderem ir no sol, que eles viram pedra, né? Então isso é bastante explorado mesmo no desenho. E daí é aquilo, normalmente quando eles morrem é um monte de pedra, né? E se desmancham, mas igual, tipo... E daí o tem cara outros... tava ali até agora e... Né? Aí tem outros seres também que são os gnomos, que esses meio que se explodem numa gosma. Mas daí, tipo, não é sangue, sabe? Não é aquela coisa mais humana. Então é forte, assim, mas não chega a ser aquela coisa tão macabra, nojenta, que toca tanto, assim, que apavora. Mas não é uma série tipo Água com Açúcar, sabe? Mas também é o tipo de coisa que... tu quer uma coisa divertida e mais ou menos leve, tu vai poder assistir. E põe divertida nisso, né? A gente se diverte muito, tem piadinhas na hora certa e cenas muito legais. Sim, inclusive eu tava pensando agora que a segunda parte do Conto de Arcádia, que são os 3 lá embaixo, ele é bem mais comédia do que essa primeira, né? Verdade. Tem uma pegada bem mais comédia e tal, mostrando assim, cada um meio que tem um pouco do seu estilo, né? Sim. Esse do Trolls é mais pé no chão, digamos assim, no sentido de comédia, assim, não tem aquela comédia exagerada, sabe, aquelas piadinhas aleatórias. Tem alguns personagens que são um pouco mais comediantes do que outros, Sempre tem Pedis, coisa assim, alívio né? cômico, né? Tipo, sempre o Bob se dando meio que mal nas coisas, mas de uma forma realmente não exagerada e bem diferente, inclusive, também do último, do filme, né, que concluiu. Eu acho que esse foi um pouco do erro do filme, porque as séries tinham cada uma o seu estilo, né? E no filme ficou tudo muito bagunçado. Sim. Não chegou aos pés, por exemplo. Acho que seria melhor eles terem mantido um tom mais caçadores de trolls do que ter ficado tentando enfiar tanta piadinha ao estilo os 3 lá embaixo. Sim. E daí não Mas chegou lá, a gente né? não tá aqui para falar do filme. Até porque a gente já falou bastante, já brigou bastante com o filme antes. Mas acho que vamos, né, agora para a parte com spoilers, né? Porque tem bastante coisa legal para conversar sobre esses personagens, os arcos deles, enfim. Mas Sim. se você ainda não assistiu, né, aí vai tomar spoiler. Então, fica aí o aviso. Spoilers. Acho que pra começar falando, uma série que realmente nos conquistou. Eu sei quase toda série que a gente fala. Mas essa aí tem um pouco mais que outras. Né, que realmente, tipo, a Bia, mais uma série que a Bia começou a assistir, depois ela me pôs pra assistir, digamos assim. Mas daí a gente começou a assistir no começo, eu acho, né? Acho que tu já tinha assistido um pedaço, e daí a Acho que gente... sim, daí tu assistiu sozinho, daí a gente ficava, em qual parte tu tá, em qual parte que eu tô, não sei o quê. Em uma algum coisa momento a assim. gente começou a assistir junto ao mesmo tempo. Acho que foi mais ou menos isso. Inclusive, acho que foi meio que daí quase que começou a surgir a origem do Animados Podcast,
por causa que eu meio que voltei a assistir mais animações, sabe? Eu não andava assistindo tanto animações assim. E daí eu achei que, sei lá, que poderia ser uma animação meio bobinha, coisa assim, dos Trolls. E daí eu vi que era realmente legal, sabe? Que é uma animação realmente legal, não tinha nada de bobo, era divertida, enfim, todas essas coisas que a gente já falou. E nessa época a Netflix estava apostando bastante em animações assim meio diferentes. Sim. Que é uma pena que ela esteja cortando isso agora, né? Mas foi uma época até bem produtiva nesse sentido. E acho que ali entre 2016, 2015, 2016 até 2018, 2019, mais ou menos. E tem várias animações, tem outras que a gente ainda não assistiu ou outras que a gente já assistiu, mas ainda não falou sobre elas, né? Que são desse período aí. E realmente a gente foi descobrindo elas aos poucos e foi nos animando, até porque muitos desses desenhos não tem muita gente falando sobre eles, assim, sabe? Pelo menos não aqui no Brasil. Mas realmente o desenho tanto é bom que a gente já assistiu pela segunda vez agora, né? Mesmo tendo 52 episódios. Sim, e conseguiu nos grudar de novo, né? Até porque muita coisa, cara, eu não lembrava de muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. E, tipo, eu lembrava meio que Eu não lembrava de muita coisa, eu lembrava basicamente só do cerne ali, sabe, do principal, dos personagens, eu lembrava também, dos personagens principais, pelo menos, que tem vários personagens, mas várias partes das tramas, vários episódios, assim, eu realmente não lembrava nada, assim, do que tinha acontecido. Então, nos prendeu novamente, a gente olhou até rápido, né, ali, e também, a partir dali, acho que da metade da segunda temporada, se eu não me engano, a série começa a meio que correr, não correr, mas eu senti que, tipo, correr no sentido bom de muita coisa acontecendo, sabe? No caso, a gente acaba correndo, porque Acho que foi chega por causa aquele disso. ponto em que tu só quer saber logo o que vai Por causa que a acontecer mãe vai aumentando depois. a tensão, a gente já viu. Tanto que teve uma hora, eu sabia que a gente tava na segunda temporada, acho que a gente não tá mais na segunda temporada, que a gente já tinha visto tanto episódio, e que eu acho que a gente já tá na terceira, mas meio que a terceira inteira é o ápice, assim, da série, sabe? Claro que culmina nos últimos 2 episódios ali, da batalha final e tal, mas meio que a terceira temporada é toda se preparando só pra essa batalha, sabe? Realmente ela começa a ficar um clima bem intenso aí. E tinha realmente muita coisa que eu lembrava que acontecia, mas eu não lembrava como e nem porquê. Por exemplo, bom, vou começar pelo Strickler, porque ele é um dos personagens com o arco mais reviravoltioso que tem. Porque ele começa sendo o professor do... isso que é engraçado, porque eu achava que demorava mais, sabe, para as coisas começar a acontecer. Só que é porque tinha muita coisa que eu não lembrava. No primeiro episódio já aparece ele lá como um professor em que o Jim confia e tal, que gosta de conversar. Só que a gente já de cara no primeiro episódio a gente nota que tem algo estranho nele, né? Que a gente já sabia o que era, porque já tinha assistido, mas os olhos dele brilham do nada e daqui a um pouco aparece ele com o troll malvado lá, que é o... Né, no momento era o Bular, né? O filho do grandão, do Gammar. Aparece eles lá na ponte, debaixo da ponte, de noite, e daí a gente já vê que... Já? Isso da ponte não, mas no primeiro episódio já aparece os olhos dele brilhando. Sim. A partir do segundo acho que ele já se revela ali bem como um vilão. E a gente fica teorizando umas coisas, porque antes dele conhecer... Porque depois ele acaba se apaixonando pela mãe do Jim, né? Então dá um monte de reviravolta com isso. Mas que a gente percebeu que ele já estava querendo falar com a mãe do Jim antes dele saber que o Jim tinha o amuleto. Sim. Então a gente ficou teorizando muito. Porque já estava aí meio bolando alguma coisa aí, esse abobado aí. Mas ele começa como um vilão. O Thiago tá rindo que eu chamei o cara de abobado, o personagem de abobado. Ele começa como um vilão, que ele tá trabalhando pro Gammar, né? Pro Bular, que é o filho do Gammar, então... Na real, tava trabalhando pro Gammar. Ele não viu o Bular como superior. É verdade. O Bular, pra ele, era tipo uma pedra no Porque sapato. ele é um mutante, né? Que eles chamam, que ele é alguém que consegue ficar tanto como humano como quanto troll.
ele depois, só que ele se apega muito ao Jin, né? Sim. Ele vê o Jin como um possível aprendiz desde o começo. Só que a questão deles estarem em lados diferentes, né? Atrapalha, obviamente. E ele... Eu não lembro exatamente quando acontece a reviravolta, mas eu sei que ele... Né, por ele ser um mutante e tal, ele consegue se infiltrar ali no mundo dos humanos, né? Digamos assim. Mas ele é chefe dos mutantes, chefe de uma ordem lá que tá tentando trazer de volta o Ganmar. Até, né, pra gente falar um pouco mais sobre a série em si Sim, inteira. mas eu acho que ele não Calma, era calma. chefe. Calma. Pra gente falar, basicamente, né, o arco inteiro é eles tentando trazer o Ganmar, os malvados tentando trazer o Ganmar, por causa que eles quer o troll malvado que quer acabar com os troll bonzinho e com o mundo humano, e a série inteira é basicamente esse arco deles tentando impedir que isso aconteça e tal. É meio que a história inteira da série, assim. É a Ordem de Janus, que é uma galera de mutantes. É a Ordem de Janus, né, o nome dessa organização de mutantes. Mas o Strickler, ele nunca foi chefe deles, ele só se comunicava. Ele tava meio que tentando liderar ali, só que o chefe mesmo era o tal do Otto lá, o carinha. Porque tanto que ele falou, ele falou depois, né, que por ele ser o chefe, ele podia assumir qualquer forma que ele quisesse. O Strickler nunca teve esse poder. Ah, mas lembra aquela parte que o Otto deixou o Strickler na mão? Ele disse, você não é mais o líder, uma coisa assim. Não, ele nunca foi. Aí é que ele tá. Ele queria ser. Ele tava meio que liderando a operação. Entendeu? Ele tava liderando a operação, mas ele. Tanto que ele falou que a ordem podia ter um novo chefe, não sei o quê. E daí eles perguntaram, quem? Né? Daí ele meio que desconversou, mas ele tava falando dele mesmo. Ele não era o chefão. Ele tava liderando aquela parte, digamos ali, sabe? Aquela operação. Mas a Ordem de Janus era maior, era maior do que isso. Sim. Ele queria assumir o comando, porque que acontece? Pelo que eu consigo perceber, assim, de todo o arco do Strickler, o que ele queria mais era proteger os mutantes como um todo. No fundo, não importava humanos, não importava Ganmar, não importava outros Trolls. Ele queria proteger a raça dele. Eu não percebi isso. Pra mim... Porque quando ele viu que o Ganmar não tava nem aí pros mutantes, ele também não tava mais nem aí pro Ganmar. Sim. Tudo que ele fazia, assim, né, ele sempre queria poder também, mas eu acho que o poder não era tanto a questão. Eu acho que ele queria realmente o poder para poder liderar os mutantes e só cuidar dos interesses dos mutantes. Isso foi o que me pareceu. Só que a Ordem de Janus, eles tinham aquela fixação em libertar o Ganmar para fazer a Noite Eterna, sendo que o Ganmar também não estava nem aí para os mutantes. Tá? O Ganmar e os outros, a maioria dos outros Trolls chamava até eles de impuros, né? Tinham um certo desprezo com os mutantes. Pro Ganmar, os mutantes eram só pecinhas no tabuleiro, né? O Stricker queria salvar a própria pele, né? Queria poder e tal. E daí... Basicamente. Quando é que foi meio que a virada, assim, que quando ele foi pedir ajuda pro Jin? Foi quando o Angoroth estava atrás dele? Foi quando o Angoroth estava atrás dele e a Ordem de Janus abandonou ele também. Sim, verdade. Porque a Ordem de Janus viu que ele não queria nada com o Ganmar e aí abandonou ele. Ele estava usando o Angoroth, que é o carinha meio vivo, meio morto lá, com a alma aprisionada. Mas ele perdeu o controle do Angoroth. Perdeu o controle do Angoroth e aí foi abandonada e ele foi atrás do Jin. Isso, daí depois ele gostava do Jin. E daí ele pediu ajuda pro Jin, e daí a partir dali ele meio que virou um... Tipo, naquele momento ele virou meio que já um anti-herói, tá ligado? Não era mais... Por causa que ele tava interessado só nele mesmo e tal, de todas as tretas lá com a mãe do Jin também. E... Tomou aquele chazinho lá de... isso já tinha sido acontecido. Sim. O chá já tinha acontecido. Sim, mas tinha tomado o chazinho.
O que aconteceu que daí, depois de terem quase... A mãe do Jim quase morreu, mas conseguiram reviver ela. E reviver não, impedir que ela morresse e tal. E daí ela perdeu as memórias. Daí o Jim protegeu, ainda assim protegeu o Strickler, né? Mesmo depois de tudo que ele tinha feito, mas por ele ter, no final ali, buscado ajudar a mãe dele e tal, Eles fizeram um colaborado, né? trato e aí o Strickler cumpriu a parte dele e o Jim cumpriu a parte Isso, dele daí também. ele fugiu, Então, foi embora e depois, mais pra frente, que ele volta pra treinar, tentar ajudar e treinar o Jim, mas na real ele tava preocupado com a mãe do Jim, que ele gostava dela, né? daí ele basicamente acabou passando pro lado dos bonzinhos. Resumindo depois. Eu acho muito legal a história dos mutantes, porque é uma história... Na verdade, Trolls também é um negócio que não aparece tanto, assim, em produções audiovisuais. Eu acho que dragões, por exemplo, são uma coisa muito mais popular, né? Então eu acho bem interessante. Esses tempos eu tava pesquisando sobre a história dos Changelings, né? Que é o nome em inglês. Sim, tu mandou pra mim, eu acabei não lendo. Que esse negócio da criança trocada, que seria uma criança que foi trocada por um filho de, sei lá, de troll ou de fada ou de alguma coisa assim. E daí que se pareceria ficaria com a aparência da criança, mas não seria uma criança humana. E... que é uma mitologia mais lá pro norte, né? eu acho que é desses países lá, nórdicos. Nórdicos, isso. E... Eu lembro, inclusive, daquela... um parênteses, lembra aquele filme bizarro que era feito como se fosse como se fosse alguém como gravando, se fosse um né? documentário. Não documentário, mas alguém gravando mesmo, tá ligado? Isso. Como se fosse... Lembro. E daí tinha uns trolls loucos lá, e o cara que matava ele. Que daí fingia que era urso que tava matando os bichos. E que daí usavam as redes elétricas pra... Daí tinha uns trolls gigantes, Sim. eu lembro, era bem bizarro. Bem bizarro. E era naqueles países frios lá, até porque faz sentido, porque lá não tem tanto sol, né? Assim, descende sol. Ah, pior. Tipo, daí meio que o bicho sai no dia, mas não tem sol, tá ligado? Que loucura. Sei lá, mais ou menos isso. Pois é. Uma coisa que, por exemplo, eu não lembrava, também falei, né, que eu não lembrava como as coisas aconteciam. Eu lembrava no final, os bebês humanos resgatados, eu lembrava deles dentro daquela pedra mágica estranha. Eu não lembrava disso. Só que eu não lembrava... lembrava que eles resgatavam, achei até que eles tinham resgatado antes, tá ligado? Só que eu não lembrava como que eles tinham ido parar naquela pedra. Da onde que surgiu a pedra? Depois eu vi que foi o Merlin que cozinhou no micro-ondas. Meu, o Merlin é muito chato. Ele é muito chato. A gente fica a série toda ouvindo sobre pela glória de Merlin, a luz do dia está sob meu comando. E ele é um chato, meu, no final. Transforma o Jim em troll. Tá, isso acaba ajudando, sim, mas coitado do Jim. Pois é. Coitado da Clara, que vai namorar um bicho feio daqueles agora. Claro. Imagina no jantar deles romântico, ela comendo um bife e ele comendo meia suja, tá ligado? Mas agora eu lembrei do jantar dos dois casais lá, como é que é? Não é assim que se chama, jantar duplo, sei lá, conto duplo deles, do Jim e da Clara com o Bob e a Darcy, né? Darcy é o nome da guria. Acho que é. Que a Clara tava possuída lá pela Morgana, a ex-aprendiz do Merlin. Devorou revoltada. Um bife aí cru, tá ligado? Vamos pedir bife. Bem passado, daí ela... Meu cru pingando. É muito avisado, depois ela comendo. Aquela cena toda é muito doida, meu. É muito doida. Cara, não dava certo um encontro deles, né, meu? Não deu certo. Teve outro que eles iam... Aonde? Não teve outro. Aí é que tá. Eu acho que não lembro se teve outro. Não, teve a vez que ele foi na casa do churrasco, né, da família dela, que a mãe dela era tava no lá. churrasco, e daí deu aquele bagulho de uma das pedras mágicas, que assim, né, o Jim, ele tem aquele amuleto, né, que faz ele ficar com a armadura e tal, só que ele consegue meio que ganhar uns buffs, digamos assim, com algumas pedras mágicas lá, porque o Troll tem muito aquelas coisas de pedra, literalmente pedra, tipo, tal eles pedra, transformam o olho do Angoroth numa pedra mágica. Mas não foi esse. Eu sei, mas é só pra dar um exemplo. Sim, é porque eles meio que são de pedra, então, tipo, tudo
pra eles é tipo, sempre é uma pedra só. Sempre tem uma pedra no meio da história. É, uma pedra mágica. E daí uma das pedras ficou lá no amuleto e tipo, começou a sair clones do Jin, só que cada clone, tipo, um era a parte melancólica dele, outra era a parte radical, outra parte caçador de trolls, outra parte romântica. Outra parte medrosa, outra parte tentando falar espanhol. Essa deve ser a parte burra, sei lá. Ele não sabe falar espanhol direito. Daí começou a dar uma confusão lá no churrasco dos pais da Clara, tá ligado? Tipo, mano, os encontros do Jim com a Clara não davam um dentro, né? O que era pra ser mais normal, a Clara tava bugada, né? É, verdade. Mas não foi culpa do Jim. O Jim começa o carinha esforçado que tá tentando... Porque ele... O que eu falei, né, de questão de família e tal, né, porque a história do Jim é que ele e a mãe dele foram abandonados pelo pai dele, né. Uhum. Então, eles têm que se virar sozinhos e a mãe trabalha no hospital, então ela passa muito tempo... Tem os plantões, né, quem conhece gente da área da saúde sabe como é que é, né, questão de plantão. Então, ela fica muito tempo fora e o Jim meio que toma conta dela, assim, praticamente. Faz comida. Ela não sabe e tal. cozinhar. Daí ela não sabe. Ele cozinha pra ela, um monte de coisa assim. E aí ele tentando, né, se virar assim. E ele já gosta da Clara, só que é tímido, né? E aí tem um amigo dele, o Bob. E aí depois é muito engraçado, porque, sei lá, tipo, tudo que acontece na série, todos os arcos, parece que são uma bagunça, assim, tipo, nada. Como é que ele conseguiu conversar com a Clara? Nada foi normal, ele acabou usando a armadura de caçador de troll pra ir parar no teatro lá, falou uma frase do Blinkles, que é o... Foi o Blinkles? Foi a frase do Blinkles? Sim, o Blinkles tinha falado aquilo pra inspirar ele, porque ele não queria o amuleto, né? Normal, isso. Né? Ele é um guri normal, de 15 anos, lá na escola, tentando se virar na vida, e ainda tem que caçar troll e quase morrer. Uhum. Aí o Blink fala que o Blinkles é um dicionário ambulante, ele ama falar poeticamente. Aí ele fala uma frase lá, encorajadora lá, e daí depois o Jim usa a mesma frase lá no teste do teatro, porque ele não fazia ideia o que fazer. E ganha o teste. E outra coisa muito legal é que eles já vão introduzindo os personagens principais das outras duas séries ali no meio. Só que quando tu assiste pela primeira vez e tu não assistiu as outras, tu fica meio... Tipo, o que tá acontecendo? Aparece um personagem do nada e tu não sabe quem é aquele personagem. Inclusive o personagem... Não, mas assim, tem... Mas tem um personagem que aparece, que é da outra série, da dos magos lá, e, tipo, ele nem dá nenhuma pista. Ele meio que no finalzinho... No finalzinho ele fala uma coisa que dá a entender... Tipo, como se já conhecesse aquelas coisas, mas, tipo, não... Sabe? Se tu não prestar atenção ou tu não souber tu só acha estranho no máximo. Estranho, ou que tentaram fazer uma piada que não deu certo. E daí os dos três lá embaixo também... tu vê logo que eles são estranhos, mas tu não sabe o que é. E acho que quando eu tava assistindo, eu já me liguei, tipo, mano, esses caras aí, acho que eles são o que eles são, tá ligado? Antes de eu saber o que eles eram. Eles são estranhos, daí depois que tu assiste as outras é que tu percebe. Isso eu achei muito bom, achei esses ganchos muito bem colocados. Sim. Enfim, o Jim, ele tem basicamente o arco ali de jornada do herói, né? Clássica ali, de alguém que começa com medo ali, sem saber o que está acontecendo, vai, treina, e tem os conflitos e não sei o que, até que se consome num herói e tal. Se consome? Se consuma, acho que é. Sei lá, se consome. Se torna um herói completo. Ali. Enfim, e tem os parceiros deles aí, né? Que é o Bob e a Clara, que são. A Clara não desde o começo, né? O Bob desde o começo ali. Mas a Clara, tipo, desde a primeira temporada, metade, acho que já começou a ficar ali, porque logo ele acaba falando as coisas pra Clara, por causa que trocaram o irmão dela, né, por um troll lá. O Não Henrique é outro personagem muito bom,
também fica meio assim, ajuda, não ajuda, né? Ele começa como um mutante ali que tá do lado dos outros, mas na real ele é mais um que só quer saber, tipo, do bem pra ele mesmo. Daí ele fica um tempão atrapalhando até que ele acaba virando bonzinho depois e até ficando amigo da Clara e tal, gostando de estar com ela e tal, e ajudar ela. Porque ele tava no lugar da irmã dela, né? Do irmão dela. Só que chega uma hora que ele já começa a considerar ela uma irmã mesmo, né? Bem legal. É que eles ficam no impasse, né? Porque como ela descobre que ele é um trocada, né? Só que, tipo, ela não pode falar pra ninguém e ele também não pode deixar ninguém ver ele, né? Ela não pode falar porque eles estão mantendo segredo, que ninguém vai... dificilmente alguém acreditar também, né? Não sei o quê. E ele também, porque teoricamente ele é dos Trolls malvados e ele não pode deixar que saibam do disfarce dele, né? Então fica aquela coisa assim, e os dois ficam se implicando lá, até que acabam fazendo amizade. E uma coisa legal ali da série, que eu acho que, não sei, meio que é comum, não sei onde é que eu tirei essa informação, mas que nas minhas memórias tá isso, de que é comum, tipo, acontece um monte de coisa bizarra na cidade e ninguém nunca descobre, sabe? Mas nessa série não, o primeiro que descobre ali, basicamente, é o Pimenteira, né? Que é um personagem, Ivan Pimenteira, que é um dos personagens secundários ali, que tu começa meio que ele só, tipo, tô achando que ele é só um personagem só pra preencher, sabe? A série e tal, por causa que ele é desde lá do concurso lá do... Concurso não, do negócio pro teatro lá, como é que é o nome? Teste pro teatro, tá lá o Ivan e o Steve, né? Que são os dois, assim, que tu acha que é só, tipo, só um personagem meio pra preencher a série. E, de certa forma, meio que é. Mas depois o Ivan, ele sempre tá, eu sei que tem monstro, não sei o quê, ninguém dá crédito pra ele. E até que num episódio lá, ele e o Steve, que era o bad boy da... É o Valentão, o Valentão escola. da escola, que não gostava do Dean, né? Porque sempre, tipo, nessas séries que é no ensino médio tem que ter um Valentão que não gosta do personagem principal, né? E acabam descobrindo os negócios do Trolls e depois ajudando o Dean e o pessoal, sabe? Esse arco, assim, de mudar e fazer esses personagens que, tipo, não tinha nada a ver ali, numa relevância, ter uma certa relevância, até participar do enredo principal, eu achei algo bem legal. E até no final, tipo, não tão no final, mas no final, os pais da gurizadinha ali, do Bob, da Clara e do Dean, né? No caso do Dean, a mãe só. E no caso do Bob, só a avó, na verdade, né? Nem os pais, enfim. Eles descobrem também, acabam meio que ajudando. Não sei exatamente ajudando, mas não atrapalhando, pelo menos. O pessoal ali contra os trolls malvados e tal. E participando, interagindo com os trolls bonzinhos também, até com o Merlin depois. Tipo, isso achei bem legal. Inclusive, eu nem lembrava que isso acontecia na série, mas achei bem legal. Eu lembrava mais ou menos. Que não fica só, tipo, um negócio na escondidas, assim, sabe? E que era uma coisa que, tipo, sabe, tem várias séries, sabe? Tipo, Tartaruga Ninja, tipo, acontece um monte de doideira na cidade e ninguém vê, tá ligado? Fica umas tartarugas gigantes andando no meio da cidade, o tanto quanto uns robôs, e ninguém nunca vê as coisas, sabe? Tipo, às vezes tem umas séries que são assim e nessa não, sabe? Uma coisa que eu tava percebendo quando eu tava fazendo uma lista aqui dos nomes dos personagens, né? Porque são bastante, e eu percebi que realmente são muitos personagens. E a gente poderia ficar falando um tempão de cada um deles, porque todos eles, ou pelo menos quase todos, são bastante bem desenvolvidos durante a série. Bastante bem. Sim, bastante bem desenvolvidos. Enfim, sei lá, muito bem desenvolvidos. Então, isso é bem legal e bem interessante, porque não é tão simples assim desenvolver um personagem. E praticamente cada um desses personagens tem um arco, sabe? Seja de redenção, seja de traição, seja, né, de ser derrotado ou de vencer. Seja de traição e redenção seja do que for. Tem o irmão do... né,
Só em personagens principais a gente já tem vários, porque é o Jim, é o Bob, é a Clara, é o Brink, é o A, né? Mas daí, tipo, logo já vão se... A Bárbara, né? O Strickler, o Gammar, enfim. A Bárbara é a mãe do Jim, né? Sim. A Bárbara até que não é bem personagem principal, assim. Tipo... Mas ela aparece bastante. Sim, Ela não, tem isso com certeza, passa bastante. Enfim, cada personagem que vai se juntando, ele tem um papel importante, sabe? Tanto os vilões quanto os aliados, né? E acho que isso é um dos motivos que a série é tão legal. É verdade. E que tu gosta de Por causa assistir de que novo. não tem, acho que nenhum personagem que aparece um episódio só, sabe? É, bem Até difícil. os personagens, tipo, que é só um antagonista mesmo, lá, tipo, o dentista, né? Aparece mais de um episódio. Pior, até ligado? o dentista, tipo, ele... Antagonista não, figurante. Antagonista não, figurante, desculpa, gente. Ele, tipo assim, teoricamente não tem papel nenhum, mas o dentista do Bob aparece várias vezes. Os professores, coisas assim, sabe? Sim, os professores são muito engraçados. Os professores não chegam a ter um arco, mas eles aparecem bastante em vários momentos da história. Até porque eles estão, os personagens principais estão no ensino médio, né? Então, vai ter professores. Até os professores, sabe, eles aparecem bastante. Tipo, eles talvez não tenham um arco, mas, por exemplo, o treinador lá, que foi o único que eu não conseguia achar o nome, não lembro o nome. Mas quem chamava ele por nome? Pois é, isso eu fiquei pensando em não chamar só de treinador ou alguma coisa assim. Pior, acho que era isso mesmo, só assim chamava de treinador. Tipo, até ele teve um desenvolvimento, porque depois ele passa ele passa a sair com a mãe do Steve, né? Que a mãe dele nem aparece na real, né? Não. E daí, tipo, fica uma interação diferente e tal, meio estranha, e até eles se aceitarem e tal, né? Sim. E, tipo, também o personagem que teoricamente era só pra ser o professor, porque eles estão no ensino médio, sabe? Então, realmente, é muitos personagens desenvolvidos ali. Tu tá sempre tentando... Sempre ali, né? Sim, acompanhando. se for pensar, tem, tipo... Cara, tem vários arcos ali do desenvolvimento, tipo... Tem do Strickler, tem da Nomura, né? Que é outra mutante, ele começa também como vilã. E... O Dictácios, depois, quando se descobre que tá vivo. Isso, obviamente, os principais, né? O Não Henrique. O Não Henrique, tem até do Vendel. Sim, verdade, vendo que no início não gostava dos humanos, né? Tem do Draw, eu tava esquecendo do Draw. Sim, o Draw também. O Draw tem um baita de um arco. Nossa. Até o Angorort. O Angorort, exatamente. Cara, e o Angorort, cara, eu acho que o Angorort é um dos vilões que eu mais gostei, assim, sabe? Porque eu acho que ele é todo estrategista e, tipo, o bicho é muito bom. Alguém derrubou uma coisa. Tipo, ele é muito bom, sabe? Nas lutas, nas batalhas, sabe? Todos os combates com o Angorort é complicado e ele não tem medo, sei lá, de ir e atacar. Ele vai e tenta mesmo matar, né? Que no... Sei lá, o Gammar que fica se fazendo pra lutar contra o Jin, tá ligado? Sim, o Strickler chama ele pra matar o Jin e daí ele começa testando o Jin, né? Sim. Pra ver quão poderoso o Jin é, e o Strickler fica tipo, mas não vai matar ele, não sei o que. Calma, eu tô me preparando. Tá estudando e tal. É diferente estudando. Não sei se o Gammar tava fazendo isso também, mas o Gammar parecia toda hora tava com medo de lutar contra o Jin, sabe? Tipo, ficava mandando outros, arranjando desculpas, fazendo. Exatamente. O Angorort... Se deu mal, né? Porque daí quando ele lutou mesmo com o Jin, ele tava o Jin troll já. Exatamente. Aquela batalha foi tremel. Eu não consegui prestar muita atenção porque eu tava almoçando. Mas a batalha foi bem triste. A batalha foi muito... Sério, tipo, isso é umas coisas, pontos fortes também da série que eu vejo. As cenas de luta são muito da hora, sabe? Não é uma animação tosca, travada, tipo, é realmente bem, bem feito, sabe? Não vou conseguir dizer se tecnicamente aqueles golpes fazem sentido, não importa isso, sabe? É legal de ver, tem bastante movimentação, sabe? Isso que eu quero dizer. Não é só também aquelas cenas fechadas, de close, para dar a impressão de movimento, mas não tem movimento nenhum, tá ligado? Então tem vários pontos altos mesmo. E a gente tava assistindo ali pensando como o filme poderia ter sido muito mais grandioso. Sim. Tinha muita
muito potencial. Provavelmente a gente vai tentar gravar um episódio só sobre o filme, né? Que eu jurava que a gente tinha gravado só sobre o filme, mas realmente não. E daí a gente pode tentar, talvez, fazer uma análise melhor, assim, do... mas é que ver o filme de novo... Não quero ver aquele filme de novo, cara. Dá tristeza. É verdade. Tristeza, angústia na minha alma. Ai. Mas enfim, né? A gente vai fazer um esforcinho para falar um pouco mais do filme. O personagem que eu gosto muito também é o Ar. Sabe? Sim, verdade. O Ar é muito legal. Ele é muito fofo. É um bichão grandão fofo. Rapaz, cara, a parte... Assistam a parte que o Jim vira o meio troll ali. Cara, o Ar é muito bom. Que primeiro ele fica com medo, não é com medo, tipo, ele não gosta, ele cheira, o Jim não gosta, acha estranho, depois ele se dá conta que ele Jim tá troll e fica mal feliz, ele é um de nós agora. Sim, é muito bom. Parece um cachorrinho, né? Sabe o cachorrinho quando reconhece, e depois quando reconhece, tá ligado? Tipo, dá quase pra fazer aquele meme 2359 00. Pior. O Ar ele começa como um pacifista, né? Por causa do... Ele tem toda uma história bem complexa também, que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Sim. Que ele era Ele é de um outro povo lá de eu esqueci o nome do povo dele. Mas é uma raça de trolls que vive muito, muito fundo no subterrâneo. Não tem o costume de vir mais perto da superfície. E só que ele foi... Primeiro a gente acha que ele foi raptado, depois a gente descobre que a rainha dele que tinha feito o trato com o Ganmari e tinha dado filhotes do povo dele para serem... Urzurna. Tinha dado... Ela é muito malvada. Os filhotes para serem soldados do Ganmar, e que são chamados os Gangans, né? Uhum. E aí o Ganmar passou muito tempo sendo dominado, sendo soldado do Ganmar. Ele era um general, né? É verdade. Ele tinha posto alto, e matando pessoas e tal. E aí depois ele se redimiu. E aí se tornou um pacifista por causa do trauma, né? Isso não foi mostrado, porque o vilão principal, digamos assim, da primeira temporada foi o Burlar, né? Burlar. Vamos burlar. Mas ele foi derrotado na metade da primeira temporada, se não me engano, né? Ou foi no final? Não, por causa que já entrou o Angoroth, se não me engano, na primeira temporada já. Sim, que depois ficou o Strickler ali meio que mandando. Sim, que ele entrou no Angoroth e depois de todo aquele bagulho, que daí o Jim entrou no mundo sombrio lá. Tava com aquele mundo, não lembro. Acho que é isso mesmo, mundo sombrio. Mundo invertido. Não, mundo invertido é outra coisa. Enfim, mas o que eu quero dizer é que não foi mostrado, mas acho que, tipo, cara, o Ar acho que devia estar ali igual pra igual com o Burlar, tá ligado? O Burlar. Tipo, provavelmente devia ser, tipo assim, o Ganmar... Eu tô fazendo com a mão como se estivesse vendo. Mas, tipo assim, o Ganmar como no topo da pirâmide. E daí, logo abaixo dele, o filho dele, obviamente, o Bular. Cada vez menos mais diferente. Bular. O Bolar. O urso polar. E o Ar, cara, não sei, imagina eu. Porque, tipo, realmente o Ar manda muito bem na batalha também, cara. Sim. Daí depois que quando ele fica como guarda-costas do Bob, né? Sim. Depois. E o Drow fica como guarda-costas do Jim, né? Exato. Só tempo. a Clara que não ganhou guarda-costas. A Clara ganhou, não o Henrique. Pior. Não, mas ele protegia ela também. Pelo menos como alarme ele servia. Aí o Ar, ele meio que deixa de lado o voto dele de pacifista, né? Começa a realmente participar das batalhas, né? Sim. E aí a gente vê o potencial dele. Isso que ele normalmente não se solta completamente, né? Poucas vezes a gente vê que ele, agora ele tá na força total. Mas sim, ele é muito... Aquela... quando teve a luta dele contra o Ganmar no mundo sombrio lá. Ele peitou o Ganmar. Sim, foi de igual pra igual, cara. Sim. Nessas horas que a gente vê como ele é grande. Porque sim.
o Ganmar, ele é apresentado pra gente como um ser muito grande, muito alto, muito forte. E aí, quando a gente vê o Ar brigando com ele, saltando pra cima dele, a gente vê que eles são praticamente do mesmo tamanho. Sim. E a gente fica tipo... É que também o Ar, ele normalmente fica encurvado, né? Sim, Já o Ganmar, ele fica nas duas patas. Sim. Entendeu? Ele parece maior, mas são do mesmo tamanho, basicamente. E outra, o Ar tá sem espada, o Ganmar tem aquela espada mais, sei lá, amaldiçoada dele. Tá ligado? Tipo, mano, o Ar é muito caça-grossa toda. Ele fica... Como é que tu falou que ele tava no final? Desaforado, fazendo piadinha com os vilão. Eu não lembro qual foi o primeiro, mas depois não sei o que. Cara, não lembro acho que agora. Quando ele tava lutando, acho que ele lutou contra o Angoroth, daí ele falou, os seus amigos não vão mais conseguir te ressuscitar, porque o Ar tinha meio que morrido, né? E daí ele falava uma coisa pro Angoroth, você também não vai mais reviver, uma coisa assim. Não. Tipo, mano... Nem você. Tipo, ele quase não fala, quando fala, larga essa. E teve, acho que foi na luta contra o Ganmar também. Não é isso, acho que foi contra o Ganmar, tipo, você vai morrer, não sei o quê... O Ganmar falou, daí o Ar disse uma coisa, tipo, eu já morri, tá ligado? Já fiz isso. Já fiz mano, isso. Lançou diretaço desse vilão, mano. É o cara que, tipo... Aquela voz, cara, já fiz isso, tá ligado? Não tenta me amedrontar, tá? Eu já passei por muita coisa. Tira o cavalinho da chuva. É muito bom. Muito bom, cara. Enfim, o desenho é muito bom. Muito bom, muito complexo, mas eu adoro. Porque eu lembrei agora que eu tava rindo que o Bob basicamente é humilhante, né? Lembra aquele episódio que ele é preso lá? Ele fala, tipo, você fez não sei o quê, e daí ele roubou a... Eles se metem em cada encrenca, tadinhos. Eles se metem... Acho que eram os duendes tinham roubado um carro. Daí eles foram lá resgatar, só que a culpa foi culpa. Aí teve outra coisa que também fizeram sem querer, assim, ou por causa dos trolls. Eles invadiram um museu. Sim, porque os trolls do mal estavam construindo um portal lá pro mundo sombrio dentro do museu, né? Daí eles tiveram que invadir o museu. Só que eles que ganhavam a culpa de tudo, né? Verdade, coitado. Depois eles salvam E o único que vai permanecer por todos os contos ali, eu acho que é o Bob, né? Eu não sei se o Bob participa muito agora da segunda, que eu não lembro. Mas ele continuou em Arcádia, pelo menos. Sim. E quem participa bastante daí, quem participa de todos é o Jim. O Jim não. O Steve e o Ivan Pimenteira. Eles acabam se tornando bem importantes depois. Eles meio que são o que liga as três séries, tá ligado? São eles. Tanto que no final lá dos três lá embaixo, daí aparece lá coisas não sei o que, ele fala, não sei o que. Eu não vou dizer quem parece, parece um personagem lá. Está acontecendo não sei o que, da magia, não sei o que, deles. De novo não! Tipo, um negócio assim, sabe? Mas é isso, é uma série, cara, muito boa, baita produção Netflix, que acertaram em mosca e... tirando o filme. Acertaram em mosca, Sim, eu não ia falar nada, mas sim. Acertaram em cheio, sei lá, qualquer coisa. Mas vemos que o Thiago não tá acertando muito em mosca. Não posso ir, cara. Mas é isso aí, pessoal. Recomendamos muito, muito. E se você já assistiu, assista de novo, quando puder. Vale a pena. É bom que até acabar tudo, tu já vai nem lembrar mais do começo. Já foi isso. E então tá, gente. Até a próxima. Até o próximo Animados Podcast. Siga-nos no Instagram, @AnimadosPodcast. No YouTube também é Animados Podcast. E a gente tá nas principais plataformas de podcast. Até mais, pessoal. Nos ouvimos.